Rapaz, como esse ano passou rápido, não é assim? Passou rápido não, todo dia tem 24 horas do mesmo jeito, não mudou nada. Agora, talvez, a gente tenha corrido mais. Parece que exigiu mais da gente. Quando você menos espera, o dia acabou. Rapaz, fiz tanta coisa hoje e amanhã já tem uma programação e tal. E a gente vai assim construindo. Mas estamos acabando o ano. Já já, Natal, vai comer um peru. Pedir muito a Deus para não passar mal no outro dia. Louvado seja o Senhor. Aí vai lá, depois vem o Réveillon. 1 de janeiro. Eu sou fã do 1 de janeiro. Eu gosto mais do 1 de janeiro do que o final de dezembro. Por quê? Porque ali começa um ciclo novo. E sabe, Deus está nos despertando esse tempo para assimilar essa ideia. Ciclo novo exige, pede situações novas e comportamentos novos. Porque se eu continuar com o comportamento no ciclo novo que eu usei no ciclo passado, não vai dar certo. Porque o ciclo passado já passou. E aí a gente tem planos para 2024. Quem tem planos aqui para 2024? É isso, todo mundo tem plano. Você é daquele time como eu que faz uma lista? Já viu aquela listazinha que a gente faz? Eu não sou profeta não, eu vou revelar a sua lista agora. A sua lista pode ser que tenha, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. A sua lista pode ter, rapaz, eu preciso ir mais para os cultos esse ano, eu tenho que estar mais perto de Deus, mais intimidade com Deus, está lá no plano. Quer que eu diga outra? Esse ano eu vou perder peso. Essa pela risadinha alcançou mais gente na lista, né? Isso, são planos, porque a gente faz plano para a nossa vida, e tudo bem, isso é bom. Eu até pedi para que pegassem ali esse livro. Esse livro é um livro que todo ano eu tenho que ler esse livro aqui. Tem outros, tem uns novos que chegam, tá, mas esse aqui, ele é interessante ser lido todo ano. Você está pegando ali? Planos, propósitos e práticas. E eu acho esse livro muito bom, que ele vai ensinar que nós devemos ter planos, mas o nosso plano tem tudo a ver com qual o propósito, ou qual a razão pela qual eu tenho um plano, e tem tudo a ver com o que eu vou fazer para realizar isso. E essa linha toda pode estar para a linha certa ou para a linha errada, dependendo daquilo que você vai colocar o seu coração. Eu estava pensando, eu queria recomendar essa leitura para vocês, tá bom? Tem lá na livraria, você pode passar lá, assim, e pegar para você ler, é importantíssimo. Vamos lá, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios, no capítulo 4, aproveitando o ensejo aqui, que nas ofertas foi utilizado também um texto de Provérbios, mas Provérbios 4, capítulo 4, eu vou ler 4 versos aqui, e a gente vai conversar um pouco sobre esses versos, e esses versos são do 23 ao 26, e nessa versão que eu estou lendo aqui, que é a Nova Bíblia Viva, eu não sei com qual versão você está, e quando falaram comigo, pediram a versão, e eu dei outra, mas isso é bom para testar a velocidade de vocês e a habilidade de mudar aí no meio do caminho. Mas vamos lá, eu vou ler aqui na NBV, diz assim, verso 23, acima de tudo, conhecidíssimo esse verso, acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. 24, afaste os seus lábios da falsidade, fique longe da perversidade. 25, e olhe sempre para frente, que os seus olhos mantenham-se fixos no que está diante de você. E o 26, pense bem antes de dar qualquer passo, e você andará sempre pelo caminho do bem. Eita glória, 4 versículos, e você percebe que cada versículo com uma característica diferente, mas trazendo conselhos. E eu vou dizer para você, se a sua lista não foi feita ainda, dos planos para 2024, está aqui uma lista. Se você quiser botar essa lista lá, não precisa se preocupar com mais nada, inclusive com perder peso. Porque aqui está dizendo que você está sempre olhando para frente. Para você olhar bem muito para frente, você tem que pelo menos caminhar, né? Entendeu? Brincadeira. Mas que maravilha um texto como esse, que ensinamento. Você vê no verso 23, ele dizendo assim, cuide do seu coração. No verso 24, ele diz, cuidado com o que você fala. No verso 25, ele diz, olhe sempre para frente, e o que passou, passou. E no último ele diz assim, ei, cuidado com o plano que você faz, porque esse plano vai te levar para algum canto. Que benção, se eu pegar isso aqui como uma regrazinha para 2024, eu já estou feito. Eu queria comentar um pouco sobre o que a gente entende de cada um desses versos, começando pelo 23, acima de tudo que se deve guardar, meu filho, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida, algumas versões dizem assim, e eu estava pensando um pouco sobre isso, sobre guardar o nosso coração. O que seria guardar o nosso coração? A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, lembra desse texto?
Aí fala que uma semente caíram sobre as pedras, sobre os espinhos, na beira do caminho, e depois caiu em boa terra. Mas tem um outro texto que fala que à noite os caras foram descansar depois de plantar, e veio um outro semeador também semeando. Aí lá no meio do trigo semeou o joio. Aí isso me traz um pensamento. Rapaz, todos os dias estão semeando no nosso coração. Todos os dias tem um semeador aí, seja ele de semente boa ou de semente ruim, que está jogando semente. A questão é que eu tenho que guardar o meu coração. Rapaz, guardar o coração é o segredo do sucesso de uma vida com Deus. Porque a Bíblia está dizendo, de lá sai tudo. É de lá que procede as saídas da vida. E ele diz assim, sobre tudo o que se deve guardar. Então está dizendo, você tem muita coisa para guardar, mas tem uma que é mais importante. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração. Está dizendo, tem muita coisa para guardar. Mas em cima disso tudo, principal, é guardar o coração. Porque se eu não guardar o coração, nem adianta guardar as outras coisas. Eu estou pegando o mesmo texto e só vendo por outros lados. Olha que bênção. Deus está nos ensinando nessa noite. Guarda o teu coração. Como é que eu faço isso? É ter cuidado com as sementes que estão sendo lançadas. Porque todos os dias tem semente sendo lançada. Tem uma semente que a Bíblia fala, que é a semente que gera raiz de amargura, a semente da amargura. Ah, mas isso não acontece no meio do povo de Deus, não. Não, que é isso. Rapaz, a gente tem que ter tanto cuidado. E esse cuidado tem que ser todos os dias. Eu tive uma experiência conversando com um casal amigo, e eles estavam discutindo entre eles, falando de uma pessoa, de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, que tinha feito alguma coisa de ruim. Aí um começou a condenar. Aí o outro disse, sabe o quê? Rapaz, sabe o que a gente devia ter? Compaixão por ele. E eu fiquei olhando aquela cena, disse, que legal, né? Olha uma condição, porque a gente é fácil demais. Isso acontece tanto em casa, não é não? Qualquer coisa que acontece em casa, eu vi um exemplo legal na internet, disse que o pastor foi na casa da família, para visitar, aí chegou lá, ajeitaram a mesa, a primeira coisa que acontece, já que é o pastor, vamos botar aquele talher que a gente nunca usa. Meu amigo, se tem um talher bom na sua casa, use todo dia, você lá, sua esposa, seu marido, seus filhos, use o melhor na casa. Não, mas isso aqui fica guardado só para ocasiões especiais. Tem ocasião mais especial do que almoçar toda a família junto? Aí o pastor chegou, aí bateu sem querer na taça que estava o suco de uva, que derramou na toalha branca. E aí a dona da casa disse assim, não pastor, o que é isso? Fica tranquilo, está tudo bem, sem problema. E o marido olhando, dizendo, meu Deus do céu, a semana passada fui eu, ela quase me mata. Não é assim? Essa duplicidade, a gente tem que ter cuidado, e isso é convivência. A gente vai carregar isso até o final, queridos. Essa habilidade para lidar um com o outro, para lidar com os filhos, cada situação diferente, cada momento uma coisa diferente. 37 anos a gente ainda está se conhecendo. Você diz, que loucura é essa, estão morando em casa separada? Não, porque o tempo vai passando, a gente vai mudando também, todo mundo está sujeito à mudança. E nessas mudanças você tem que se readaptar, tem coisas novas. Amém? E para isso eu tenho que ter cuidado com o meu coração, porque se a tal da amargura, uma semente que tem semeador saindo a semear e à vontade, se ela cair no meu coração e criar raiz, a Bíblia fala sobre raiz de amargura. Em Hebreus, diz assim, Hebreus 12, 15, não precisa abrir lá, só dizer o que a Bíblia diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Esse é o resultado da raiz de amargura no coração. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não está falando de contaminar só aquele que recebeu a semente da amargura, não. Quando eu sou amargurado, o amargurado, ele não consegue viver só. O amargurado, ele tem que viver em comunidade, mas na comunidade dele só dá certo se vier amargurado também. Aí o que é que ele faz? Rapaz, tu viu fulano? Tu viu o que foi que Cicrano fez? Tu viu aquilo ali que aconteceu? Tu viu a ideia agora do pastor? Para que isso? Para que isso é a frasezinha mais repetida pelo amargurado, pelo que está com problema no coração. Por quê? Porque não cuidou do coração, queridos. Quer ter um 2024 de sucesso? Primeiro conselho, cuide do seu coração. Na rua, em casa, na igreja. Passei na igreja, o diácono me viu e nem falou comigo. Que cara chato. Cuida, tem compaixão dele, volta lá e fala com ele. Rapaz, ninguém se estende a mão para mim, para me dar a paz do Senhor e me dar um abraço. Quantos abraços você tem dado? Porque a Bíblia diz que o que eu plantar, eu vou colher da mesma espécie em quantidade maior. Não é assim? No natural, tu bota lá aqueles 2 carocinhos de milho,
Espera aí que eu deixar você falar, se aperrei não. Você bota 2 carocinhos, eu vou me empolgando. Você bota 2 carocinhos de milho, depois sai um pezinho lá com 2 espigas, lotado, 500 a 700 grãos em cada espiga. Então é milho, mas tem muito mais. Oh, rapaz, que bênção. Como é que eu guardo meu coração quando eu sou maltratado? Trate bem. Sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque no dia a dia nós vamos precisar de resposta para a vida. E onde essas respostas estão? No coração. E se raiz de amargura chegar lá, essa raiz vai envolver tudo, vai ficar tudo enlinhado, e na hora que eu precisar de uma resposta, não tem resposta, só tem ódio no coração. Meu Deus, não sei para que eu vim para essa igreja. Quer saber de uma coisa? Eu vou me relacionar com Deus em casa mesmo. Eu fico assistindo lá os pregadores, e eu tenho mais direito de escolher. Beleza, e tem mesmo. Agora vai lá e dê um abraço no pastor que está pregando. Como? E a gente precisa se abraçar, a gente precisa estar junto, se ajudar. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é experiência, é crescimento. Qual o projeto para 2024? Qual o projeto que a gente tem com relação a guardar o coração dentro da nossa casa, com relação aos nossos filhos? Lá em casa são 3 filhos, como a Adriana falou, todos 3 casados, 4 netos, todos já saíram de casa, graças a meu bom Deus. O pessoal disse que agora vai ficar sofrendo da síndrome do ninho vazio. Eu disse, que conversa, agora que ficou bom, só eu e ela, fez pelo lado de dentro, correria dentro de casa, ô glória! Não sai ninguém. Que bênção, rapaz. Mas como é que a gente se relaciona? Porque filho vai ser filho sempre. Ah, mas eu acho que meu filho fez uma coisa errada ali. Olha o resultado da vida do meu filho. Quando eu vejo a bandinha fazer isso aqui que fez e trazer a família aqui para cima, eu até me emociono, porque, cara, esse vínculo, essa ligação, esse exemplo, essa pregação pelo exemplo, isso é maravilhoso, queridos. Porque uma família que os filhos dos meus filhos, que são netos e tudo mais, estão indo pelo caminho, você fica tranquilo, eleva a sua vida, é leve. Mas como é que essas coisas vão acontecer? Eu vou guardar meu coração das sementes que estão sendo lançadas aí, e vou olhar para frente, vou amar minha família, vou ser o melhor amigo, eu vou fazer com excelência tudo o que vier à minha mão para fazer. Sabe como é que eu não guardo meu coração? Quando eu começo a olhar outros pregadores e corrigi-los. Para que ele disse isso? Aliás, por que convidaram fulano hoje? Podia ter sido cicrano. Cuidado, sabe o que é isso? Sementes sendo lançadas. E aquela partezinha lá do coração, que é chamada no texto sobre terra fértil, não quer dizer, aquele é o lugar propício, exclusivo para a palavra, mas não quer dizer que é só a palavra que cai lá. A semente da amargura pode cair na terra fértil. Sabe o que é que vai acontecer? A mesma coisa que a semente da palavra. Vai produzir, vai dar frutos a 30, 60 e a 100 por 1. Porque isso é um processo da terra fértil. A questão é que semente vai cair lá. E aí entra o meu cuidado com o meu coração. Com esse solo fértil, de onde vai proceder, de onde vai sair tudo aquilo que eu precisar para viver bem. Senhora? Aleluia. Esse aleluia não foi porque ele me entregou a palavra, não. É porque eu estou concordando com muita coisa que ele está falando aqui. Mas quando ele está falando a respeito de guardar o coração, vou linkar com a família. E eu vou dizer alguns exemplos aqui. O que a gente precisa realmente fazer para guardar o nosso coração. E aí, quando o Júnior falou da questão lá, da casa da pessoa lá, que derramou o suco, e melou toda a toalha, e a esposa, né, ele achou ruim, porque quando foi ele não disse nada, mas foi porque foi o pastor. Mas isso também é uma verdade. Quando o marido deixa o pastor dirigir o seu carro, e de repente ele passa num buraco, aquele buraco. Aí o pastor fica, não, pastor, fique tranquilo, isso acontece. Também um buraco desse, ninguém via um buraco desse. Agora, quando a esposa disse, só pode estar cega. Porque um buraco desse... Ou então diz que mira boa, não erra um. Não é assim? Por que eu estou falando isso? Porque os nossos problemas, na verdade, começam dentro de casa. E o que a gente precisa realmente fazer para que as coisas possam fluir bem na nossa vida? Começa na nossa família, com os nossos corações guardados, com os que estão próximos. A gente não precisa guardar os nossos corações para quem está longe, não, porque eles já sabem. Porque é muito fácil a gente se comportar bem
quando a gente se encontra de vez em quando para as pessoas, porque afinal de contas a gente não tem muita intimidade e ali a gente está aparentando. Mas sabe de uma coisa? O sucesso da nossa vida precisa estar com os nossos corações guardados, de fato, com os que estão próximos, com o nosso cônjuge. Por que a gente não entende que na hora que uma esposa passa com um carro do marido num buraco, ele pode dizer muito bem assim, fica tranquilo, isso acontece. Mas sabe o que acontece? Quando existe uma cobrança, existe uma mágoa na mesma hora. E de dizer assim, rapaz, eu tenho certeza que se fosse outra pessoa, ele não tinha falado isso. Aí quando chega lá na frente, as coisas estão dando tão errado, o casamento está tão tumultuado, tudo tão cheio de amargura. De repente, aquela vontade, aquele desejo que a mulher tinha de naquele dia preparar aquela comida, já não tem tanto. Então, se a gente começar a atinar e começar a guardar os nossos corações com as nossas atitudes, com o que estamos falando, com o que está próximo. Sabe por quê? Porque são eles, com eles, que contamos todos os dias. As pessoas vêm na nossa casa, elas simplesmente vêm tomar um café, ou jantar, ou almoçar, ou até mesmo conversar, mas vai embora. Mas quem fica na nossa casa são os nossos cônjuges, são os nossos filhos. E a gente precisa guardar o nosso coração com eles. Porque não existe, eu sempre digo isso, não existe competição dentro da nossa casa, porque estamos no mesmo barco, estamos no mesmo time, e precisamos estar juntos, jogando junto, torcendo junto, para que possamos ter sucesso e ganhar essa partida. Amém. Hoje em dia o negócio está muito tumultuado, hoje em dia o diabo está, na verdade sempre teve, mas ele está investindo muito na família. Ele está investindo muito para que possa minar o coração, porque é de lá onde vem todas as nossas direções. E Ele está tentando minar o nosso coração. Mas a gente precisa aprender a guardar o nosso coração no Senhor. Como é que a gente guarda o coração no Senhor? Atentando para o que a palavra diz. Não só dando ouvindo, mas ouvindo e deixando cair no nosso coração e deixando brotar. Esse é um coração guardado. Aí você pode estar me dizendo, mas não é tão fácil assim. Agora dá trabalho. Dá trabalho. Porque é muito mais fácil a gente, simplesmente, quando vê um negócio errado, e a primeira pessoa que a gente tem que descarregar as nossas emoções, a nossa grosseria, as nossas frustrações, sempre vai ser aquele que está do nosso lado, que no caso é o nosso cônjuge. E aí começa a tumultuar e as famílias começam a se desfazerem. Porque se a gente parar para pensar, no nosso início, a gente tinha um coração guardado um para o outro. Ou não? Quando a gente começou o nosso relacionamento, era tudo muito bem. Ninguém começou debaixo de uma guerra, de dizer assim, rapaz, a gente briga demais, vamos casar. Afinal de contas, vamos ver se esse negócio vai dar certo. Não, de jeito nenhum. A gente já casa porque a gente acredita nesse plano de Deus. E por que o negócio começa a dar errado? Porque a gente começa a não valorizar mais aquilo que a gente desejou lá no começo. E começa a banalizar, achando que não tem mais sentido, não precisa mais disso, afinal de contas já conquistamos o que tinha de conquistar. A Júnior falou, temos 37 anos, está tudo bem, maravilhoso? Não, todos os dias, até que Jesus volta, o que a morte nos separa, precisamos investir na nossa família, no nosso cônjuge. Acredita que entrou um bicho no meu nariz? Foi falar de mim, os anjos, bota para quebrar anjo. Brincadeira. Estamos juntos. Ai, meu Deus. Mas estamos aprendendo. Amém. Todos os dias. É uma oportunidade que Deus nos dá de dizer assim, onde eu preciso melhorar? Onde foi que meu coração não esteve guardado durante o dia de hoje? O que foi que eu fiz de errado para que meu dia amanhã possa ser melhor? Porque sabe de uma coisa? O nosso futuro, na verdade, se encontra no presente. É o que a gente está desfrutando hoje. Então, eu ouvi uma frase uma vez, eu fiquei impactada. Na verdade, o amanhã não existe. Eu não vou deixar, não vou arrumar a casa não. Amanhã eu arrumo. Amanhã não existe, porque quando você for arrumar, é o hoje. Então, o que a gente precisa fazer? Viver o hoje. Consertar as coisas que estavam erradas para hoje. E a gente vai desfrutando todos os dias do que é melhor. Então, se existe uma coisa certa que a gente precisa, é guardar o nosso coração, para que a nossa família realmente, o nosso relacionamento realmente fique blindado pelo Senhor.
pelo que Ele projetou na palavra, porque Ele não falha e não mente, não são nos esforços, não é algo que eu preciso inventar, não, é algo que eu preciso somente obedecer, o que está lá escrito. É bem verdade que quando a gente casa, existem criações, existe um monte de coisa que vai junto, mas deixa eu te dizer uma coisa, não existe nada que não possa ser mudado na nossa vida, quando existe um coração guardado e uma obediência em Deus. Amém. Porque precisamos somente dar espaço para o que essa palavra diz. Porque eu acredito e eu sei que Deus não mente. E Ele nunca, jamais diria algo para que possamos fazer como se fosse uma coisa impossível. Isso. Amém? Glória a Deus. O próximo verso aqui fala sobre o que a gente ter cuidado com o que a gente fala, com o que sai da nossa boca. A gente, aqui do Ministério Verbo da Vida, já sabe muito disso, né? As nossas palavras, ela têm poder de conduzir a nossa vida. E nós precisamos mesmo cuidar com o que a gente fala. Então, o que é que você tem projetado para 2024? Cuidado com o que você fala. Ah, vai ser um tempo de bênção, amém. Mas quando a gente se relaciona em casa, quando o problema se levanta, o que é que a gente diz? Rapaz, isso é um infeliz. Isso é só um exemplo, infeliz. Isso é uma infeliz. Não, mas é porque a gente já é tão íntimo que eu digo isso com facilidade. Cuidado, cuidado. Ah, infeliz das costas ocas. A gente diz tanta coisa, a gente não, né? A gente faz isso não. Mas assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca, porque isso vai conduzir a nossa vida. Então você tem uma ideia do que você deseja, mas você fala no caminho contrário. Por que não falar certo? No relacionamento, no cuidado com os nossos filhos, na criação dos nossos filhos. Esse menino não vai dar para nada não. Vai plantando, lá na frente, quando não der para nada, vai perguntar, o que foi que aconteceu? Suas palavras foram plantadas para o menino. Vamos ter cuidado com o que a gente fala. Esse é um bom plano para 2024. Mas eu queria me deter um pouco mais nesse próximo verso aqui, que é o verso 25. Olhe sempre para frente. Cara, isso é muito legal. Porque quantas coisas acontecem na nossa vida que são como âncoras. Você sabe que a âncora do barco não fez com que o barco deixasse de ser barco. Continua sendo barco. Está dentro d'água. Está no canto certo. Só não está saindo para fazer aquilo que ele foi criado para fazer. Por quê? Porque está ancorado. E eu vou dizer para você aqui nessa noite, serve para a gente, para todo mundo aqui, cuidado com as âncoras. Porque para 2024 ser um ano de prosperidade na sua vida, tem âncoras que você precisa tirar agora. Que âncora? Aquela âncora do rancor com... Deixa eu ver, quem é mais fácil de você ter raiva? Sua sogra. Tem para mais de 6 anos que a minha não fala comigo, né? Parou de falar comigo, minha sogra. É porque ela faleceu. Aí a gente não conversa mais. Mas quando ela estava viva, a gente conversava um bocado. Mas isso... Começa a pensar, rapaz, onde é que eu estou dando umas erradas aqui? Eu preciso ajustar algumas coisas aqui. Isso, não tem processo que dê certo se não tiver ajustes. Porque todo mundo precisa de ajustar alguma coisa. Então, o passo é esse. Eu tenho que ajustar algumas coisas para poder caminhar e olhar para frente. Olhar para frente e caminhar está dizendo que você está deixando coisas para trás. Nós temos coisas para largar, porque não deve fazer parte da nossa vida. Como também temos coisas que estão nos freando, que você precisa cortar esse laço. Porque isso aqui já passou. Rapaz, eu tive um problema. Eu pequei lá atrás, e esse negócio está me perturbando a vida toda. Foi lá atrás, queridos? Você já se arrependeu? Já pediu perdão a Deus? Já falou com quem foi preciso? Mas o pessoal não mudou. Isso aí é outro problema. A questão é se você mudou. E a sua mudança é qual? Ei, olha para frente agora. Acabou. Mas, rapaz, o pessoal sempre vai olhar para mim com esse pensamento. Não tem problema não, queridos. A gente tem essa tendência mesmo. Faz parte do negócio. Sabe como é que isso não aconteceria? Se você não tivesse errado. Errou, vai correr o risco de alguém sempre te olhar pelo erro. Rapaz, tu lembra do irmão fulano aqui da igreja? Quem? Tarcísio, rapaz, irmão fulano. Não, rapaz, sei não. Rapaz, irmão fulano que ajeitava aqui as cadeiras. Tal. Lembra não? Rapaz, aquele que deu uma tapa na mulher. Oxe, lembro demais. Por quê? Porque a gente grava, a gente guarda pelo negócio ruim, faz parte do processo. Então, se você não quer ser gravado pelas coisas ruins, não faça. Mas o que já fez? O que já fez, solte isso e caminha para frente. Porque a vida segue, continua. Tem pessoas que estão com 10 anos, 15 anos, ancoradas na vida, por causa de uma coisa que aconteceu lá atrás. 2024 vem aí. E eu dou esse conselho para vocês.
porque Deus falou comigo também. Ei, tem coisas que a gente tem que soltar mesmo. Ficar leve, para que o negócio possa... 2024 é o ano de correr. Vai correr com chumbo nos pés? Tira o chumbo e corre. Estão entendendo? E aqui por fim... Desculpa, senhora. Está empolgado. Meu Deus. Sabe uma coisa? Quando o Júnior fala a questão do que a gente precisa ter cuidado com o que falamos, isso é muito sério. Porque a gente, às vezes, fala tanta coisa boa, tantas coisas abençoadas, abençoadoras para as pessoas. E, às vezes, dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, a gente fala coisas que ferem, que magoam, até palavras pejorativas. Ah, mas eu não tenho a intenção, não tive a intenção. Mas sabe aquelas palavras, aquelas frases que botam para baixo? E isso tudo mina um relacionamento. E isso tudo destrói o relacionamento. Sabe de uma coisa? O diabo tem estratégias para destruir a nossa família. Porque sabemos, e ele também sabe, que é de lá onde há o sucesso da nossa vida. Nasce lá. Porque se começa a minar, se começa a fracassar, se começa a ficar fragilizado, todas as coisas na nossa vida também vão se fragilizar. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente chega com palavras pejorativas com os nossos cônjuges, os maridos com as esposas, sempre diz coisa para baixo, elogia tanta gente, elogia as esposas dos outros, elogia a mãe, elogia as irmãs, elogia tanta gente, mas nem sequer diz assim, você foi o maior presente que Deus pode ter me dado. Não sequer chega para a mulher para dizer assim, hoje você arrasou na limpeza da casa. Eu falo tanto dessas coisas, né, Rita? Desculpa. É que ela arrasa mesmo na limpeza da casa. Quase todo dia, pelo amor de Deus. Mas a mulher também, ela não tem essa habilidade de chegar para o esposo, se ele investe na vida dela, e ela dizer assim, rapaz, muito obrigada. Você é uma bênção na minha vida. Foi Deus que me deu você. Eu reconheço as coisas que você faz por mim e para mim, para os nossos filhos. A gente precisa desenvolver essas coisas e entender que isso não é no começo do nosso relacionamento. Isso são construções, todos os dias. Todos os dias. Porque todos os dias aparecem coisas novas, para que a gente possa ser desestimulado, para que a gente possa dar o ouvido e começar a morrer. Relacionamento, família, casamento, é igual a uma planta, que você vai lá, coloca a semente, fofa a terra, né, bota o adubo, bota lá a sementinha, mas vai lá todos os dias, bota uma aguinha, e quando ela começa a germinar e você começa a conversar, tem essa história que se conversar com a planta, ela responde, eu não sei como é isso, mas a minha irmã gosta de planta, diz que elas respondem. Bom, não sei se isso é verdade ou é loucura, mas tudo bem. Mas é assim mesmo. As plantas, elas precisam de sol, precisam... Do mesmo jeito, é o nosso relacionamento. É porque a gente entende, porque está tudo casado, e está tudo formado, e já está tudo acostumado, está tudo certo, não precisa fazer mais nada. Lembra que eu falei? Dá trabalho. Isso tudo é investimento nas nossas vidas. E sabe o que acontece? A gente não tem a capacidade de fazer exatamente o que a Bíblia diz, quando diz que as coisas velhas ficaram para trás. Eu já vi relacionamento ser destruído, de muito tempo de casados, mas lá no começo houve uma escorregada, e foi algo bem tenebroso, e a esposa nunca conseguiu perdoar. Vivia de aparência, mostrava que estava tudo muito bem, mas só precisava de uma cara feia para que ela trouxesse à tona todas as vezes. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus é aquele que nos perdoa. Deus é aquele que restaura. Deus só precisa encontrar um coração arrependido. E está aqui, se você se arrepende daquilo que você fez, eu não estou falando de coisas graves, só até palavras mesmo que feriu.
Mas todo dia é um novo dia para que a gente possa caminhar e crescer. E a gente não pode ficar presa às coisas do passado. A gente não pode ficar presa às coisas que nos magoaram. Tem que existir maturidade suficiente na palavra, se encher da palavra, do poder de Deus, do Espírito de Deus, para que a gente possa realmente mostrar para o mundo que vale a pena a gente construir uma família. Amém. Que Deus não mente. Porque, afinal de contas, não somos perfeitos. Eu costumo dizer que não existe relacionamento perfeito, não existe casamento perfeito, não existe criação perfeita, não existe filho perfeito, não existe nada perfeito. Agora, todos os dias temos uma oportunidade de procurar essa perfeição. Então, perfeição é algo que você constrói, é algo que você procura. É algo que você percebe que não está bom e deixa para trás. Amanhã é um novo dia. E aí a gente vai se aperfeiçoando até que Jesus volte. Então, o que é que você está fazendo com coisas que lhe magoaram? Deixa para trás. Olha para o alvo. Isso. Você está caminhando para um alvo. Você tem algo muito lindo para construir ainda. Mas foram muitas coisas, Adriana. Você está falando só de um ponto. Mas a minha vida inteira. Ei, mas hoje, Deus está dizendo, acabou. Amém. Vamos Amém. Recomeçar? Eita, glória. Passado é passado. Hoje pela manhã, hoje à tarde, 10 minutos, já foi passado. Então, a gente precisa atentar para o que a palavra diz, para que a gente possa ter dias melhores. Porque vale muito mais a pena a gente viver em paz do que viver em guerra. Não é verdade? Glória a Deus. Está inspirada, rapaz. Pense bem antes de dar qualquer passo, e você andará sempre pelo caminho do bem. Aqui está falando sobre planejar. E sabe, queridos, entre o seu plano e o plano de Deus pode ter uma distância. E o conselho que eu dou para 2024, você botar lá na sua lista também, é: qual o plano de Deus para a minha vida? Certa vez eu ouvi Tadeu dizer isso. Eu não sei de quem ele pegou, se foi ele que inventou, mas que é bonito é. Mas ele disse assim: rapaz, não chama Deus para participar do teu plano, não. Procura saber qual é o plano que ele tem para você e pula dentro. Porque aí é o ponto perfeito. Porque não quer dizer que você não vai ter plano pessoal, mas o seu plano pessoal tem que ter uma resposta de Deus para saber se é aquilo mesmo que tem que fazer. Ah, mas eu quero entrar na universidade, me formar para arrumar um bom trabalho e ganhar dinheiro. Tudo lícito, tudo maravilhoso, mas procura saber de Deus. De repente pode ser que não seja esse o caminho. De repente você pode saber qual o curso que você deve fazer, quantas informações pode chegar, porque Deus quer cuidar das mínimas coisas. E a gente sabe o que é isso, porque a gente às vezes vai no centro da cidade, aí a oração do desespero, o nome da oração: Pai, em nome de Jesus, a vaga do dizimista fiel, para ter uma vaga para botar o carro. Você está procurando aquilo ali, naquele desespero. Então começa a olhar os detalhes da sua vida. Eu preciso olhar os detalhes da minha vida, para eu saber como eu planejar tudo, como eu projetar isso. E sabe, queridos, parece até que quando a gente resolve as coisas, está tudo resolvido definitivamente, mas não está. Porque esse prosseguir faz também com que eu desperte para cuidar das coisas que eu já ajeitei. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo uma peça lá na igreja de Jaguaribe, do Verbo da Vida, de João Pessoa, e a peça era o seguinte: era um cara correndo para colocar umas cadeiras que estavam deitadas, colocar em pé. E um outro cara fazendo o papel do Satanás, quando ele botava uma cadeira em pé, que ele ia ajeitar a outra, o cara ia e derrubava aquela que ele botou em pé. E ficava nessa agonia toda. Aí o cara fazia um negócio lá, tal, repreendia o Satanás, aí ele ia sozinho e ajeitava as cadeiras, sem a participação do bisonho lá. Mas o que é isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo as cadeiras que você já levantou na sua vida, você tem que cuidar dela. Eu passei 21 anos trabalhando na indústria farmacêutica, na AstraZeneca, e eu trabalhava com um produto, a doutora Verônica aí que conhece desse negócio, que era para úlceras. E aí ele tinha 2 doses. Tinha uma dose de 40 miligramas, que era a dose pesada para usar para cicatrizar a úlcera, mas tinha uma de 20, para fazer uma tal de manutenção. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: aí, nos planos, nos projetos, coloca manutenção daquilo que você já conseguiu alcançar. Não é só a solução, mas é a manutenção do que já foi resolvido. Valorizando, nós estamos no mês da gratidão. Rapaz, gratidão é a maior forma de manutenção. Vou dizer de novo que eu acho que eu filosofei agora. Gratidão é a maior forma de manutenção, de reconhecimento. Cara, eu preciso sustentar isso aqui, eu preciso manter isso aqui. Tem um texto na Bíblia, em Atos capítulo 8,
que fala sobre um homem por nome de Simão. E olha o que aconteceu, esse cara era mágico. Algumas versões falam ilusionista. Era tipo um Mr. M, um cara que fazia, se ele fosse de Alagoa Grande, ele fazia pantim, né? E qual era a razão? Qual era a razão dos pantins dele? Era para as pessoas olharem para ele e dizer, meu Deus, esse cara é demais. E o povo realmente olhava para ele e se espantava com ele. Tanto é que no texto diz que uma das formas como tratavam ele era o grande Deus. Por causa dos pantins que ele fazia. O grande Deus, olha mesmo. Para o cara que gosta de ser elogiado, que gosta de ser o centro das atenções, ser chamado de Deus, já seria uma coisa tremenda, mas não, era grande Deus, tipo assim, não tem um bocado de Deus? Tu é o grande, tu é maior do que os outros deuses, olha para aí. Aí ele gostava disso, se alimentava o coração dele, mas aí Filipe chegou pregando naquele lugar, começaram a pregar, ele começou a ouvir a pregação, o texto diz que ele começou a ver e ouvir, e eu acho essa parte bem interessante. 2024, não é o ano de só o pessoal ouvir o que a gente tem para falar não, viu? 2024 também é o ano do povo ver aquilo que a gente está falando na nossa própria vida. Falar sobre família, tendo autoridade para falar, porque a sua família está organizada. Você falar sobre prosperidade, andando em prosperidade. Você falar sobre cura, andando em cura. Bíblia. Isso não é, não, você está querendo ser demais. Não, está na Bíblia. Está na Bíblia. E aí ele começou a ver e ouvir o que estava acontecendo. Pois não é que o grande Deus, aí o mágico, o ilusionista, o pantinzeiro não se converteu? Se converteu e começou a andar com Filipe. Se ele já estava impactado com o que ele estava vendo e ouvindo, e agora andando com Filipe, vendo muito mais coisa. Mas teve uma hora, por isso que eu digo, você resolve um problema, mas você tem que fazer manutenção, tem que sair cuidando, porque pode ser que algumas outras coisas se levantem, você tem que saber como se comportar. Esses 4 versículos que a gente leu estão tudo interligados. Cuidado com o coração, para frente, rapaz, as coisas que passaram não tem mais o que fazer por ela não. Cuidado com o que você fala, planeje, projete para você ter uma vida de sucesso. Mas aquele homem não teve muito cuidado não. Quando ele viu que os apóstolos estavam orando pelo povo, pelo batismo no Espírito Santo, e o povo recebendo e orando em línguas, quando ele viu aquilo, ele disse, opa! Aí falou, ele disse assim, ei, quanto é que eu pago para ter esse poder aí? Ou seja, ele já estava pensando, se eu fizer isso, as pessoas vão ver, e vão começar a ver que eu sou o cara mesmo, tal. E você sabe o resto desse texto, o que foi dito para ele e tudo mais, foi repreendido, a gente não escuta mais, a gente não lê mais nada sobre ele na Bíblia, não sei qual foi o fim disso, mas eu vou te dizer uma coisa, arriscaria um palpite, se ele se arrependesse, e começasse a cuidar de novo do coração, porque esse é o processo. A gente poderia até acreditar que ele podia restaurar a vida dele. Porque cada um de nós aqui, nós estamos aqui essa noite, mas a gente é fruto de uma restauração. Por isso a gente está aqui. E por estar aqui, a gente tem que se render a todos os dias ser restaurado. Aleluia. Já viu aquele negócio que aconteceu lá, um arranhão, aí diz assim, rapaz, você tem que estar botando aí. Não, ou qualquer coisa que acontece, você vai no médico, o médico diz assim, você tem que tomar esse remédio aqui durante 5 dias, de 12 em 12 horas. O que é que você vai fazer? Você vai tomar durante 5 dias, de 12 em 12 horas. Porque se fizer errado, vai interromper um processo. Isso, um processo. Deus está nos chamando. Propósito, por que razão eu quero isso? A razão nunca pode ser você mesmo. Eu quero estar mais próximo de Deus, porque se eu estiver mais íntimo de Deus, as minhas pregações vão ficar show. E as pessoas vão ver e vão dizer, ei rapaz, tu é o cara. Epa, síndrome de Simão, Atos 8, pula fora. Não, eu quero estar mais íntimo porque ele merece isso, eu tenho gratidão no meu coração. Se tem uma pessoa que eu quero estar íntimo, é Deus. Como é que eu vou ter essa intimidade? Quer dizer, Bíblia, oração, comunhão na igreja. Essas 3 coisas sustentam a nossa vida. Bota lá na lista, 2024. Bíblia, oração e comunhão na igreja. Esses projetos, queridos, tem que partir de mim. O meu projeto de vida tem que partir de mim. Você tem o seu, você tem o seu. Eu acho bonita as coisas que eu vejo Deus fazer na vida dos outros, mas ei, eu quero contar os meus testemunhos. Olha o que Deus fez na minha vida. E Deus tem um plano, tem um projeto, eu preciso só saber o que é, pegar esse trem da minha vida e colocar em cima do trilho daquilo que Ele está projetado para mim, porque aqui é o lugar do trem. E aqui o trem vai disparar, porque aqui no chão ele não vai andar não, sabe? Vai ficar parecendo que está dando certo, mas aqui em cima do trilho, e o trilho é o plano de Deus,
é o projeto de Deus. Mas para isso, eu tenho que ter passos na minha vida, projetar, planejar, descobrir de Deus, através da intimidade, do que Ele tem projetado para mim. Tem um texto na Bíblia também, em Atos, capítulo 5, bem conhecido, que fala sobre Ananias e Safira, que quiseram lá enrolar os discípulos, dizendo que tinha sido uma coisa, tendo sido outra. Aí o discípulo recebe aquela revelação e diz: rapaz, tu está mentindo. Aí o cara, pum, cai morto lá. Qual era o plano dele? Eu vou fazer uma gambiarra aqui, vou ficar com a parte do dinheiro, eu digo que foi tudo que eu vendi, eu digo que foi tudo que eu dei, e vou embromar, esses bestas, eu vou enrolar esses bestas aqui. Rapaz, o nosso negócio não é com o homem, não. Eles estão no meio do negócio, mas o principal não é esse, é Deus. Eu faço na igreja, para o meu pastor que eu amo, para o povo que eu amo, mas como sendo para Deus, porque Ele é o centro de tudo. Aí é interessante que depois que Ananias morre, a mulher não sabia nem o que tinha acontecido, chegou ela lá. Quando ela chegou, aí Pedro perguntou: e aí, como é que foi lá o negócio da venda do terreno? Rapaz, deu uma oportunidade. Aí infeliz, meu Jesus. Aí você diz assim: rapaz, tenha cuidado com o que você diz, ela já morreu. Pode dizer infeliz, que não vai alterar nada na vida dela. Mas ela chega lá, teve a oportunidade. Aí disse: isso mesmo, só foi tanto. Mentiu de novo, morreu também. Aí tem uma frase que os pregadores gostam de dizer, que diz assim, ó: se Safira não fosse safada, ela tinha se safado. Ou seja, tinha escapado. Mas fez parte da mesma safadeza. Resultado, morte. Eu não estou dizendo para você que se a gente tiver uma vida irregular, o resultado vai ser morte física. Mas a morte espiritual é o primeiro passo para a morte física. A separação de Deus, porque nós fomos criados para estar colado, ligado. Essa separação, a sensação de Cristo na cruz, aquele momento triste ali, pesado na vida dele, não era a morte, não era aquela coroa, os pregos e tudo mais, mas era a separação. Ao ponto dele dizer: estou me sentindo abandonado. Que dureza para quem tinha uma intimidade como ele tinha. E foi abandonado mesmo, porque Deus não compactua com o pecado. 2024 vem aí. O que nós vamos fazer? Eu quero estimular vocês a essa lista. Tem um outro texto na Bíblia, eu quero encerrar com isso, que fala sobre um casamento que houve em Caná da Galileia. Esse texto é bem conhecido, foi lá onde Jesus operou o primeiro milagre, mas tem alguns detalhes interessantes desse texto. O primeiro detalhe interessante é que Jesus foi convidado para o casamento e ele foi. Isso significa que ele compactua com a história de família e de casamento. Porque se fosse uma coisa que ele não compactuasse, ele não tinha ido, mas ele foi. E estava na festa. Resultado, um determinado momento da festa, o vinho acabou. O cara que fez as contas do vinho deu errado a conta. Acabou o vinho. Jesus estava na festa. Ele diz: rapaz, pega aquelas talhas ali com água e leva para o especialista ali dar uma experimentada. Os cabas fizeram assim. Quando o cara experimentou, não era mais água, era vinho. Mas olha só, isso me mostra que no meu relacionamento, se eu me rendo ao plano central de Deus na minha vida, mesmo que eu precise de um milagre na minha família, se eu tiver convidado Jesus para fazer parte da festa do meu casamento, vai acontecer milagre. Rapaz, isso aqui, ó. Por isso que o pessoal diz assim: rapaz, tu viu fulano? Mudou da água para o vinho. Sabe o que é isso? Rapaz, ele convidou Jesus para a festa. Por isso que teve essa mudança. E o interessante é que o especialista, quando ele experimenta lá o vinho, aí ele diz assim: vocês estão fazendo um negócio aqui que é o contrário do que é normal. Isso mesmo. O evangelho parece que vai contra a maré, ou a favor da maré, e o povo é que está contra. Eu sei que é o contrário do que é normal. Porque disseram assim: ó, normalmente nas festas começa pelo vinho bom, depois que o bom acaba, aí bota Dom Bosco, Capelinha, esses outros bichos aí. Quem riu já tomou, viu? Mas não tem problema não, tomou, não toma mais, deixa para lá. Aí bota o ruim depois, porque o pessoal já tomou do outro, não está mais nem aí. Mas olha só, ele disse assim: ei, esse segundo está melhor do que o primeiro. Não é o que é de costume. Isso, quando Jesus está na festa familiar, meu irmão, na festa do casamento, o segundo ano é melhor do que o primeiro, o terceiro é melhor do que o segundo, e a gente vai nessa progressão, porque a gente vai se entregando a essas mudanças. E eu vou te dizer uma coisa, não está lá no texto, mas se porventura o segundo vinho tivesse acabado, se Jesus permanecesse na festa, aleluia, ia ter outro milagre. E se alguém experimentasse, ainda ia dizer assim: ei, o terceiro está melhor do que o segundo. Porque é assim o processo. Então eu vou dizer para você, convida Jesus para fazer parte da festa da tua vida pessoal
e para fazer parte da tua festa de casamento. 37 anos de festa. Agora, o que é interessante, a gente está vivendo uma festa de casamento sem ter tido nem a festa inicial, porque a gente fugiu. Mas está aqui, a gente faz festa todo dia. Eu ainda beijo na boca, aleluia. Fiz questão de dizer isso, porque pode ser que tenha pessoas aí pensando, beijo na boca a essas alturas? Parece simples, mas a gente precisa voltar a fazer coisas que são fundamentais. Dizer que ama, você é importante para mim. Que bênção, queridos. Isso faz bem demais. Olhar para o seu filho, dizer, rapaz, você é resultado de um amor, e a gente ama você, e sabe que você vai ter um bom futuro, você tem a palavra de Deus, a gente te orientou. Cara, como essas coisas são boas. Como é bom viver bem. Mas isso só acontece se eu convidar Jesus para fazer parte dessa festa, que é a minha vida, que é a minha família, que é o meu casamento. Vou pedir para que você fique de pé agora, por favor. Você pode fechar os seus olhos? Eu não sei exatamente como você chegou aqui, porque eu não trabalho com mágica. Não sei como é que está teu coração, não sei como é que está o teu casamento, não sei como é que está o teu relacionamento com os teus filhos, mas uma coisa eu sei: Deus quer fazer parte da tua vida. Talvez você esteja aqui essa noite e, como é que é esse negócio de Deus fazer parte da minha vida? Eu vou te dizer, esse é um processo em que você aceita. Você diz a ele, rapaz, eu quero que você entre na minha vida. E ele entra, está aqui na Bíblia escrito. E a todos que o receberem, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o projeto. Aquela cruz, o projeto é esse aí. Aquela morte era a nossa morte, mas aquela ressurreição é a nossa ressurreição. E se você está aqui essa noite e nunca fez de Jesus Senhor da sua vida, que oportunidade maravilhosa. Como é que isso vai acontecer? Você vai levantar sua mão e dizer, rapaz, eu quero esse negócio, eu quero mudar de vida. E eu tenho percebido que a minha força pessoal própria não está sendo suficiente para isso. Eu preciso de uma ajuda, rapaz, que ajuda? É chamar Jesus para fazer parte da festa da sua vida. Alguém nesse lugar essa noite, levanta sua mão, que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Glória a Deus, que bênção. Mais alguém? Vou pedir para que você venha até aqui à frente, por favor. Você que levantou sua mão, e você pode vir aqui. Mais alguém? Você pode vir aqui à frente? Se você está aqui e até pensou assim, rapaz, eu já fiz isso há tanto tempo, mas, cara, como as coisas mudaram, estou me sentindo tão afastado. Essa noite pode ser uma noite de reconciliação, queridos. Sabe o que é que você faz? Você organiza as coisas para recomeçar uma grande festa. Recomeçar a festa. E não faça a festa só, mas chama Jesus para fazer parte dessa festa. Essa também é uma noite de reconciliação. Se você está nesse lugar e quer se reconciliar com o Senhor, dá um sinal com a tua mão, corre aqui para frente, a gente vai estar orando por você, pessoas vão estar te orientando, falando algumas coisas ao teu coração. E esse dia, essa noite, na verdade, esse momento, marca o começo de um tempo novo na vida de vocês. Um tempo novo. Um tempo de manifestações do poder de Deus, de coisas que a gente vai perceber assim, rapaz, só podia ter sido Deus, porque a minha capacidade, a minha força pessoal para isso não ia dar. Só pode ter sido Deus. Eu declaro em nome de Jesus que essa será uma das frases mais repetidas por vocês. Cada momento em que as coisas acontecem, vocês vão dizer assim, rapaz, só podia ter sido Deus. A igreja se alegra com isso. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome por tua palavra, porque ela é a verdade, Pai. A ela nós nos rendemos, nós nos alegramos nessa noite com pessoas que tomam essa decisão de deixar que você faça parte da vida delas e, por consequência, vão ver o resultado de uma vida com você. Como é bom, Pai. Nós podemos dizer isso por experiência própria, Pai. Te louvamos por isso, em nome de Jesus.
Pessoal, vocês podem seguir aquele casal, eles vão estar dando algumas orientações para vocês. Parabéns. Alguém enfermo no nosso meio? Alguém enfermo? A Bíblia diz que os sinais hão de acompanhar os que creem. Quantos creem nos sinais? Quantos creem em Deus? Quantos creem num Deus que cura, que sara? Então pronto, aqui já tem gente suficiente para o sinal da cura te acompanhar. Alguém doente aqui, a gente vai orar e você vai ser curado. Mas rapaz, é assim? É, porque a nossa parte é crer e orar. E a parte que eu diria principal, que é ser curado, não é nossa, é com o que não falha. Eu posso falhar em crer, eu posso falhar em pôr as mãos para orar, mas Deus não falha em curar. Alguém? Todos curados? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Pessoal, quero agradecer pela atenção de vocês. Falo em meu nome, em nome de Adrino. Nós temos uma alegria, uma felicidade bem especial quando a gente vem aqui para esses cultos. Eu sei que você não me vê com muita frequência, eu sou supervisor do ministério, nós viajamos muito, inclusive chegamos de viagem hoje, e a frequência fica um pouco menor. A gente tem mais frequência fora da nossa igreja do que na nossa própria igreja. Mas eu nunca posso esquecer disso, né? Nós somos muito gratos a Tadeu e Rita por toda a atenção que nos deram lá no começo, quando a gente fez o encontro de casais, os acompanhamentos, os aconselhamentos, e eu tenho gratidão no meu coração. Seja sempre grato pelas pessoas que estenderam a mão a você no começo, e a forma de você expressar a sua gratidão é você agora sendo o instrumento de Deus para estender a mão para outras pessoas. Amém? Obrigado, obrigado pessoal, fica com Deus. Glória a Deus, aleluia. Você foi abençoado por essa palavra? Palavra maravilhosa, amém? E agora nós vamos ter um momento especial, onde você pode estar honrando a vida de uma pessoa, né? De um amigo seu, de um ente querido, um parente, amém? Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Hoje eu quero chamar minha esposa. Hoje a gente completa 22 anos de casado, é hoje. E, pastor, 22 anos, e cada dia, cada ano é melhor, de verdade. Eu quero dizer para você que obrigado por ser meu acelerador, por ser meu freio muitas vezes também, e que você é o melhor presente que Deus me deu. Graça e paz a todos. Eu quero convidar Júnior e Sabrina para vir até aqui. Eu quero dizer que essa rosa não é para vocês, certo? Mas eu quero honrar a vida de vocês, mas muito mais do que honrar a vida de vocês, quero honrar a vida dele, do pastor Tadeu, que esse casal aqui é fruto do encontro de casais, entendeu? Essa rosa, pastor, é para o senhor, para a sua esposa, pastor Rita, entendeu? E dizer que somos gratos por tudo que o senhor fez na minha vida, na vida da minha esposa que está ali, mas também na vida desse casal e de muitos outros casais. Eu quero dizer que sou grato mesmo pela vida do Senhor, pela vida de vocês, na verdade, e peço que vocês não desistam desse projeto. Encontro de casais é de Deus mesmo, e obrigado por tudo mesmo. Quero dizer que esse casal aqui é fruto do trabalho de vocês, tá? Graça e paz, amados. A palavra foi gratidão. E o pastor disse que tem 37, eu tenho 43, viu, pastor? E a gente continua do mesmo jeito. Só que gratidão é uma palavra que eu sempre levo, toda pregação fala em gratidão. E eu sou grato a uma pessoa aqui, que dessa igreja todinha, o máximo eu conheci era 5. Mas através dele, pela confiança que ele teve em mim, é onde eu conheço todos vocês. E me abraçou quando eu não conhecia ele. A gente estudava no mesmo colégio,
Eu me reconheci ele depois de 20 anos. A gente nem se conversava. Mas Deus mostrou ele. E eu sou um dos inícios do culto da família. Essa pessoa é Ricardinho. Amém. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Olha, você não vai ficar sem a sua, não. Deus é bom. Chega, é para você mesmo. O Nuzio completou mais um, não vou dizer quantos, né? Senão a confusão é grande. Mas segunda-feira foi o aniversário dela. Eu quero dizer que eu te amo, que você é a melhor parte de mim, que seria eu sem você. Muito obrigado. Nosso filho sempre diz que nós somos o porto seguro dele, mas você também é o meu porto seguro. Viu? Obrigado pelo companheirismo, pelas broncas e pelo amor, pela mulher que você é. Que Deus continue te abençoando sempre.